Você sabe o que são necessidades emocionais? Você já parou para pensar se nas suas relações, nos lugares onde você convive, as suas necessidades emocionais estão sendo atendidas? Então fica aqui comigo que hoje nós falaremos sobre esse assunto. Olá, eu sou Jaqueline Reis, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga e trago aqui nesse canal assuntos voltados para a nossa vida emocional, como desenvolver uma boa vida emocional e como a nossa saúde emocional saudável pode proporcionar melhores relações, melhores desenvolvimentos pessoais e até mesmo nos ajudar a encontrar, a fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. E o tema de hoje do nosso vídeo é sobre necessidades emocionais. Todos nós temos necessidades emocionais e muitas vezes nós nem sabemos que temos e nem sabemos quais são as necessidades emocionais principais e básicas que todos nós temos na nossa vida. Por isso, hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre esse assunto, para nós, inclusive, refletirmos um pouco sobre como as nossas relações elas têm sido estabelecidas atendendo ou não às nossas necessidades emocionais básicas. Mas aí, o que seriam essas necessidades emocionais? Necessidades emocionais são necessidades básicas para o nosso funcionamento humano, para o nosso funcionamento enquanto seres relacionais, que são fundamentais e básicas, tão importante quanto as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades biológicas. E todas as nossas necessidades emocionais, elas advêm aí das nossas emoções, dos nossos sentimentos, inclusive do nosso bem-estar psicológico. As nossas necessidades emocionais, elas são importantes porque elas impactam diretamente no nosso desenvolvimento pessoal e social e elas refletem aí nas relações que nós estabelecemos, na nossa autoestima, na forma como nós lidamos com o estresse, com as situações de conflito e inclusive para a nossa saúde mental. Quando nós não temos as nossas necessidades emocionais atendidas em qualquer relação que nós estabelecemos, em qualquer interação que nós temos com as pessoas ou com o ambiente, nós podemos experimentar aí sentimentos de solidão, de tristeza, sentimentos de ansiedade e muitas vezes aquela tristeza tão profunda que pode inclusive desenvolver aí alguns quadros de transtornos mentais também. Enquanto necessidades emocionais básicas, nós temos diversos tipos, mas eu trarei para vocês hoje os principais, que são os que todo mundo experimenta em algum momento da sua vida e nas relações que estabelece. Sendo aí a principal e a primeira que eu vou trazer para vocês, a necessidade de amor e conexão. Todos nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades de ser amados, de sermos valorizados, de sermos validados, de nos sentirmos amados e conectados com as pessoas. Essa necessidade ela é tão básica que ela influencia em qualquer ambiente que nós estamos, influencia em qualquer relação que nós temos, tá? Quando nós temos essa necessidade de amor e de conexão atendida, nós conseguimos nos sentir muito mais felizes e muito mais satisfeitos com a nossa vida, mesmo com os momentos em que nós passamos, que sejam difíceis, que sejam conflituosos, tá? Além disso, quando nós temos aí a necessidade de amor e de conexão atendida, nós conseguimos inclusive passar para o próximo estágio, que é a necessidade de crescimento e de realização. Quando nós somos validados, quando nós somos reconhecidos, quando nós estamos num ambiente em que nós temos essas necessidades de amor e de conexão atendidas, nós temos ali o suporte, o apoio básico para que nós possamos focar em outra necessidade básica nossa, que é a necessidade de crescimento e a necessidade de realização. Todos nós necessitamos de ambiente, de situações, de circunstâncias que proporcionem o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Todos nós temos objetivos, todos nós temos metas, e quando nós estamos num ambiente que proporciona alcançar essas metas, alcançar esses objetivos, nos dá suporte para que a gente possa buscar objetivos maiores, desafios maiores, né? Desafios melhores. Isso nos dá todo um suporte
para que a gente consiga, inclusive, desenvolver pessoalmente a partir de um ambiente, a partir de pessoas, de relações que nos dão essa base. Assim como também uma outra necessidade que está indiretamente ligada às duas anteriores que eu falei, que é a necessidade de autoestima. A nossa autoestima, ela reflete na nossa visão sobre nós mesmos e a visão que nós temos sobre os outros, né? Então é a nossa visão sobre quem eu sou e sobre quem o outro é. E quando eu estou num ambiente em que eu sou amada, valorizada, validada, em que eu posso crescer, eu me sinto capaz de fazer mais coisas. Eu me sinto capaz de atender a outras expectativas, a crescer as minhas metas, a crescer as minhas expectativas, porque eu me sinto capaz de fazer as coisas. Eu tenho a visão de mim como uma pessoa que é capaz de fazer qualquer desafio que apareça. Como você pode perceber, são situações, né, são necessidades que elas são intimamente conectadas, né? Elas estão ligadas uma necessidade à outra, assim como a próxima necessidade, que é a necessidade emocional básica de segurança. Todos nós temos a necessidade de sentirmos seguros nos ambientes em que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, de nos sentir seguros para poder mostrar as nossas fragilidades, para podermos errar, para podermos cair, sabendo que nós temos um ambiente, que temos pessoas que nos proporcionam essa segurança para que a gente consiga fazer isso. Imagine só você num ambiente em que você é constantemente invalidada, que constantemente o seu ambiente, sejam as pessoas, seja a sua forma de enxergar o mundo, te diz e expressa para você que qualquer erro seu pode custar a sua vida e que você não pode errar em hipótese nenhuma. Você cresce insegura de avançar, porque se você avançar um passo, você pode errar e errar é algo que não pode acontecer com você. Tá? Então, ter essa necessidade de segurança atendida, inclusive, nos proporciona chegar muito mais longe do que nós poderíamos ir, simplesmente porque nós temos segurança de que se nós cairmos, se nós errarmos, se nós estivermos no momento difícil, nós temos uma rede de apoio que pode nos abraçar e que pode nos ajudar, tá? Uma outra necessidade emocional básica que precisa ser também suprida para que a gente consiga ter um equilíbrio emocional muito bom é a necessidade de autonomia. E a necessidade da autonomia, ela basicamente é a necessidade que todos nós temos de tomar decisões e de agir de acordo com os nossos desejos, com os nossos valores. Todos nós temos um sistema de valor, todos nós temos um sistema de crenças que são nossos e que são passados, seja pela nossa família, seja pela cultura religiosa que a gente segue, mas todos nós somos pautados por desejos e por valores. E quando nós temos essa necessidade de autonomia atendida também, nós temos muito mais facilidade para tomar decisões, porque nós temos uma autoconfiança boa. Eu confio na minha tomada de decisão. Eu confio de que se eu errar, eu vou saber dar a volta por cima, né? Eu confio que nessa relação eu posso decidir algumas coisas, eu posso decidir, eu posso ter voz ativa, eu também posso falar o que eu quero e o que eu não quero, porque esse ambiente me dá essa autonomia de ser um ser pensante, me dá essa autonomia de ser um ser que também tem vontades próprias, que também tem valores próprios. Isso também é uma necessidade emocional básica de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E além disso tudo, nós temos uma outra necessidade, que é a necessidade de diversão e prazer. Todos nós buscamos diversão, todos nós buscamos prazer nas coisas que nós fazemos. Quando nós não encontramos prazer naquilo que estamos fazendo, principalmente quando nós fazemos com frequência, nós começamos a desanimar, a gente começa a perder a esperança, começa a perder a necessidade de fazer algumas coisas, e aí a gente entra no espectro totalmente negativo. Sabe aquela rotina que parece que o tempo todo você faz coisas e você não se sente feliz, você não se sente bem por estar fazendo o que você faz, que parece que a sua rotina entrou num ciclo em que você faz as mesmas coisas e você não tem prazer nelas.
é porque a sua necessidade de diversão e de prazer ela não está sendo atendida. Isso reflete diretamente na forma como a gente lida com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Eu preciso ter uma rotina que proporcione momentos de diversão, que proporcione momentos em que eu possa relaxar, momentos em que eu possa ter prazeres, momentos em que eu possa simplesmente descansar, tá? Momentos em que eu possa me divertir, que eu possa sair das minhas obrigações, que eu possa ser eu mesma. Como você percebe, a maioria dessas necessidades, elas são necessidades que são atendidas por mim, mas elas precisam ser atendidas pelas pessoas que estão à minha volta também. Então, quando eu entro numa relação, muito se fala hoje que eu preciso entrar numa relação em que eu preciso saber, eu preciso satisfazer as minhas necessidades, que eu tenho que dar conta das minhas coisas. Sim, eu preciso saber atender às minhas necessidades, claro, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como atender às nossas necessidades emocionais básicas, mas as pessoas que estão comigo, elas também precisam atender às minhas necessidades emocionais básicas, assim como eu também preciso atender às necessidades emocionais básicas de quem está comigo, tá? Porque senão relações não têm sentido. E aí, pensando nisso, como nós podemos atender a essas necessidades? Primeiro ponto, relações saudáveis. Não tem como nós termos essas necessidades emocionais básicas atendidas se nós não tivermos relacionamentos saudáveis. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de família, seja relacionamento com amigos, né, de amizade, seja relacionamento profissional, seja ambiente profissional, se eu não estiver em locais saudáveis, as minhas necessidades emocionais, elas não serão atendidas. E aqueles lugares não serão lugares e aquelas pessoas não serão pessoas que são boas para atender as minhas necessidades. Quando nós temos clareza de quais são as minhas necessidades emocionais, eu consigo me colocar em ambientes com muito mais facilidade que possam, de fato, atender aquilo que eu necessito. E quando eu falo de me colocar em ambientes, é inclusive de permanecer ou não naquele relacionamento. Isso vale, inclusive, para relacionamentos, conexões que nós temos com os nossos animais, animais de estimação. Imagina só, você chega cansada em casa, tá estressada, tá indo para casa e você abre a porta e o seu cachorrinho tá lá te esperando na porta, né? Que prazer não dá. A gente se sente tão amada, a gente se sente tão acolhida pelos nossos animais, porque eles atendem a uma necessidade emocional nossa, né? Por que que tem tanto apego a animais? Por que que nós vivemos numa geração que se apega tanto a animal de estimação? Simplesmente porque os animais também podem atender às nossas necessidades emocionais básicas. E assim como animais, as relações que nós estamos, sabe quando você está num relacionamento amoroso e você pensa, nossa, eu estou com ele, mas eu me sinto sozinha, né? Ou quando você está com um monte de amigos e as pessoas ali conversando, interagindo, e aí você pensa, nossa, estou com tantas pessoas à minha volta e mesmo assim eu me sinto sozinha. Um dos pontos que isso acontece pode ser exatamente porque as suas necessidades emocionais naquele ambiente, naquele momento, não está sendo atendida. E aí eu preciso entender, tá, o que que eu não estou sentindo, o que que falta para mim para que nesse ambiente eu me sinta bem? O que que está faltando? E aí eu faço esse levantamento para saber, essas pessoas conseguem atender? Esse ambiente consegue atender? Esse relacionamento que eu estou consegue atender? Em terapia é muito comum eu conversar com os meus pacientes, quando a gente fala de relacionamentos, é muito comum a gente conversar sobre essas necessidades emocionais e sobre eu ter essa clareza, porque as necessidades, elas são básicas, todo mundo sente, mas a forma como cada um vai expressar e vai entender a sua necessidade de ser amado, ela muda de pessoa para pessoa. Para uns, a necessidade de ser amado é aquela pessoa que fala com você o dia inteiro, o tempo todo está te dando suporte, o tempo todo quer saber como você está. Sabe aquela pessoa que diz, nossa, não, para namorar comigo, a pessoa ela precisa me mandar mensagem o dia inteiro, porque eu quero falar com a pessoa o dia inteiro. Para outras pessoas, a necessidade de ser amado é quando ela está doente, por exemplo, e ela
simplesmente quer alguém que vai e leve uma sopa para ela, ou que fale, olha, eu vou aí na sua casa para lavar uma louça para você, por exemplo. É a necessidade dela, para ela conseguir reconhecer a questão do ser amada, de ser valorizada. Aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, ele vai trazer 5 formas como as pessoas expressam, demonstram e entendem o amor. E eu acho esse livro muito fascinante, porque primeiro ele mostra essa diferença, como cada um entende e expressa o amor. Isso nos leva a refletir que as nossas necessidades, elas são atendidas de diferentes formas. E para que a outra pessoa que está se relacionando comigo saiba como atender a minha necessidade emocional, eu preciso reconhecer, eu preciso saber qual é a minha necessidade emocional. Então, relacionamentos saudáveis é uma forma de atender a necessidades emocionais básicas. Outra forma de atender a necessidades emocionais básicas é através do autocuidado. Eu preciso de relações que fortaleçam as minhas necessidades emocionais, eu preciso de relações que validem quem eu sou, mas eu também preciso ter na minha rotina espaços em que eu vou atender as minhas necessidades, em que eu vou colocar as minhas necessidades como prioridade e eu vou trabalhar para que elas também sejam atendidas, também sejam supridas por mim. Então, o autocuidado é uma forma de atender as nossas necessidades emocionais. E o autocuidado não é um autocuidado físico, é o autocuidado de tirar um momento para refletir, para relaxar, para fazer uma meditação, ou para sair para comprar alguma coisa, ou para ir assistir um filme, ou para fazer uma comida gostosa, é atender a minha necessidade. A minha necessidade é de diversão e prazer. Opa, como que eu vou buscar essa diversão e esse prazer? Aonde? O que que me dá prazer? O que que me faz com que eu me divirta? Para cada pessoa é uma coisa única. A minha necessidade é a necessidade de autoestima, de segurança. Opa, eu quero investir, é tomada de decisão, é de autonomia. Poxa, eu preciso tomar mais decisões. Eu preciso começar a tomar mais decisões. Então, parte do outro, mas tem a minha própria ação para que as minhas necessidades emocionais também sejam atendidas. E se nesse movimento de busca, seja pela sua prática de autocuidado, você tentando atender às suas necessidades ou nas suas relações, se mesmo nesse ambiente, nesses ambientes, com as mudanças que você está fazendo, você não está conseguindo, você pode buscar ajuda. Sabe que em terapia nós falamos bastante sobre a questão de valores. A gente trabalha muito na TCC sobre a interpretação. A TCC a gente trabalha com crenças. Aquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo sobre quem nós somos, sobre quem as outras pessoas são e por que que é assim. Nós trabalhamos com a tríade cognitiva, o que eu penso reflete no que eu sinto, que reflete no meu comportamento. Então, na TCC a gente trabalha bastante dentro desse espectro para atender a essas necessidades, né? Seja a necessidade na relação, como que eu vou conseguir, então, ser mais seletiva nos relacionamentos que eu tenho, tá? Mas para eu ser mais seletiva, eu tenho uma série de regras, uma série de crenças minhas sobre quem eu sou que eu preciso modificar. Então, vamos trabalhar nas suas crenças, vamos trabalhar na forma como você lida e como você age com algumas coisas. Então, essa também é uma outra maneira de você conseguir atender as suas necessidades emocionais através de um apoio profissional, de uma ajuda profissional. E para finalizarmos nosso vídeo, eu trouxe esse assunto porque é essencial para você ter uma vida emocional saudável, que as suas necessidades emocionais elas sejam atendidas, tá? Quando você consegue atender as suas necessidades emocionais, você consegue fortalecer a sua identidade, você consegue fortalecer quem você é e você consegue ter muito mais segurança, muito mais autonomia, muito mais amor, muito mais confiança em você mesma e você consegue ter uma vida muito mais saudável. E quando você tem uma vida que, apesar das dificuldades, apesar dos conflitos, é uma vida que vale a pena ser vivida, é porque você de fato conseguiu encontrar a essência daquilo que é de fato viver. Agora compartilha aqui comigo o que você achou desse assunto. É um assunto que te interessa? Você gostou do que foi falado? Você entende quais são as suas necessidades emocionais? Como que elas são expressas aí na sua vida? Aproveita, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e se você quiser, você também pode me acompanhar nas redes sociais. Vou deixar todas as informações aqui na caixinha.